Bom, boa noite. Já faz algum tempo que eu não gravo um vídeo, mas tem um tema que vem me incomodando já há alguns tempos e eu estou inquieto enquanto eu não fizer esse vídeo. Eu participo de muitos grupos do WhatsApp e do Facebook. E nesses grupos se discute muito a questão da política brasileira. E eu percebo que a falta de conhecimento das pessoas é muito grande dentro dessa área. E o pior, as pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, sem nenhuma formação acadêmica ou uma militância nos movimentos sociais, nos movimentos classistas, nos movimentos sindicais, nos movimentos partidários. Elas começam a soltar suas verborreias e querem debater com pessoas, com profissionais da área. Eu, por exemplo, sem nenhum surto de megalomania, eu sou formado em História, sou professor de Sociologia, lecionei o SPB, a Organização Social e Política do Brasil, por muitos anos, lecionei Sociologia, História Política do Brasil, também tenho formação em Pedagogia, sou pós-graduado em Educação, e desde os 21 anos de idade que eu dediquei toda a minha vida ao estudo da sociedade brasileira e da política nacional e dos movimentos sociais. O que eu percebo nas redes sociais, na mídia, nessa mídia alternativa, uma mídia amadora, é que pessoas que dedicaram sua vida para fazer outras coisas na vida, estudarem, militarem outras coisas na vida, hoje estão querendo debater de igual para igual com pessoas que dedicaram toda a sua vida ao estudo da sociedade brasileira. Eu não vejo essas pessoas, por exemplo, quererem discutir medicina com médicos. Eu não vejo esses leigos quererem discutir engenharia com engenheiros. Não vejo esses arautos entre aspas, do conhecimento sociológico, o sociopolítico-econômico da sociedade brasileira. Eu não vejo eles tentarem discutir leis com advogados. Não discutem. Mas querem discutir política com cientistas políticos. Querem discutir sociologia com sociólogos, professores de sociologia. Querem discutir história com historiadores, professores de história. E a gente ouve cada assim uma aberração, uma coisa assim que, sabe, eu fico pensando, é angustiante o momento em que os sociólogos, os cientistas políticos, os historiadores estão vivendo hoje. Porque vem gente falar cada uma asneira, cada uma baboseira, sabe? Não querer puxar um debate político para o qual não tem bases sólidas para fazer um debate. Eles não têm formação de conceitos primários para se fazer um debate, um discurso dentro do campo da política, dentro do campo sociológico, da organização social e política do Brasil e também da economia brasileira. Eu tenho alguns conhecidos, eu não vou citar o nome para não criar nenhum constrangimento, mas eu conheço pessoas muito próximas da minha família, da família da minha esposa,
que chegam comigo, assim, querendo debater uma coisa para a qual eles não têm noção do que eles estão dizendo, sabe? Eu tento conversar com eles, mas é assim, para mim é uma coisa angustiante, frustrante. É deprimente para mim, eu fico deprimido quando eu converso com essas pessoas. Porque o grau de ignorância e de estupidez delas é muito alto, sabe? É como se eles quisessem nunca ter estudado, como se eles nunca tivessem estudado, vamos supor, medicina, e estivessem tentando ensinar um médico como fazer uma cirurgia. Ou nunca tivesse estudado engenharia e estivesse tentando ensinar um engenheiro como projetar um prédio. Nunca tivesse estudado direito na vida e quisesse ensinar um juiz sobre as leis que regem o nosso país. É uma coisa triste, deprimente de se ver. Eu passo muito mal quando eu estou perto dessas pessoas. E o pior, elas só querem falar de política. Eu quero conversar de futebol com elas, de outra coisa, sei lá, de igreja, religião, futebol. Mas não, eles querem falar de política. E eles não têm noção básica disso. Eles não têm os conceitos primários, básicos da política. E querem discutir. E aí, de vez em quando, isso também acontece no Facebook, no WhatsApp, nos grupos que eu participo. No Facebook, eu tenho 1.085 pessoas que me seguem. No WhatsApp, eu tenho centenas de pessoas, participo de dezenas de grupos. Mas as discussões, tanto as relações interpessoais, quanto aquelas que são, vamos dizer assim, virtuais, elas são um desastre. Quando eu tento conversar com essas pessoas, eu saio de lá deprimido, frustrado. Faz mal para a minha saúde, aquilo ali, para a minha saúde mental. A primeira não, a única coisa que eles sabem dizer é falar de corrupção. E nem disso eles sabem falar, sabe? Se eles quisessem puxar um tema de corrupção, a gente poderia conversar sobre corrupção. Eu adoro falar sobre esse tema. Mas eles não estão preparados. Eles querem fazer um debate daquele tipo assim, ó. O teu candidato é corrupto. O meu é menos corrupto que o teu. O teu é mais corrupto que o meu. Não, o teu candidato é corrupto, o meu não é corrupto. Ou então o meu é pouco corrupto, o teu é muito corrupto, o teu partido é corrupto, o meu não é corrupto e tal. Sabe? Eles ficam naquela paranoia, naquela esquizofrenia de o teu candidato é corrupto, o meu candidato é corrupto, não sei o que, o meu é menos, o teu é mais, eu votei no menos corrupto, votou no mais corrupto, votou não sei o que, né? Gente, nos países desenvolvidos, ninguém discute corrupção lá não. Os eleitores dos países desenvolvidos não discutem corrupção. Corrupção é um tema que não se debate em país desenvolvido. A integridade moral de um candidato, vamos dizer assim, o caráter dele, a índole dele, a ética dele, já é uma condição sine qua non para ele ser um candidato. Ninguém vai discutir quem. Lá nos países desenvolvidos, onde o povo é desenvolvido, e o país só é desenvolvido porque o povo é desenvolvido politicamente. É um povo consciente politicamente. Eles não discutem lá, por exemplo, corrupção. Eles não debatem isso. Eles debatem lá modelos de sociedade. Corrupção já não existe. O cara foi corrupto, ele já está fora. Pode ser de qualquer lado. Lado A, lado B, lado C, eles estão fora. Aqui no Brasil, nossas eleições nada mais são do que um concurso de corrupção. A gente fica fazendo concurso para ver quem é mais corrupto. Olha, fulano é menos corrupto, fulano de tal é mais corrupto. E aí fica essa paranoia de corrupto, não sei quem é corrupto, não sei quem é... Gente, corrupto, lugar de corrupto, direita, esquerda, é na cadeia. Mas a discussão aqui fica só em cima disso. Tem gente que diz assim, olha, o meu candidato
foi acusado de corrupção durante anos e anos. Está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, foi investigado pela ABIN, pelo juiz Sérgio Moro, e nada descobriram do meu candidato. Investigaram a vida do homem do lado do avesso, jogaram os meios de comunicação em cima dele, os meios de comunicação mais poderosos do Brasil, a Rede Globo, a Band, a Veja e tudo mais, e nada descobriram do meu candidato. O teu candidato não foi investigado, porque se for investigado, está ferrado. O juiz olha só para cá, para o lado esquerdo, porque se ele olhar para o lado direito, ele vai ver. E aí, como ele não quer ver do lado direito, que é o grupinho dele, ele prefere olhar só para o lado esquerdo e ficar catando um mucuim do lado esquerdo. E do lado direito tem um camelo, um cavalo, um elefante que ele não consegue ver. Ele só quer olhar para cá. Ele não investiga aqui, porque se ele investigar, ele sabe o que vai achar. Aí ele fica procurando do lado que ele não acha nada. Então essa discussão fica todo o tempo em torno disso. Sabe? Quem é corrupto, quem é mais corrupto, quem não é corrupto. E a rede de televisão, que tem o lado dela, todas as redes de televisão são burguesas, estão a serviço do grande capital, dos grandes empresários, das macroempresas, e não da classe trabalhadora e dos menos favorecidos desse país. Então eles se deleitam em fazer dos seus jornais entre aspas, verdadeiros palanques eleitorais. É isso que acontece. Fazem verdadeiros palanques eleitorais no horário de jornais. Forjam entrevistas com figurinhas já marcadas. O que eu gostaria de discutir quando se falasse em política era uma discussão desenvolvida, uma discussão de primeiro mundo. Eu queria discutir modelos de sociedade. Eu queria discutir a organização social e política do Brasil, OSPB, uma disciplina que eu lecionei por muitos anos e que hoje está sendo dada em sociologia, que eu também lecionei por muitos anos. E eu queria também discutir a história política, a história econômica, política e social do Brasil, que também eu lecionei por muitos anos. OSPB, moral e cívica, história política, sociologia, todas essas disciplinas estão interligadas com a sociedade política, social do Brasil e econômica do Brasil. E eram esses modelos de sociedade que eu queria discutir. Eu queria poder sentar ao lado de um neoliberal, que o cara é neoliberal, mas ele nem sabe que ele é neoliberal. Tu tem que dizer para ele, olha, tu é neoliberal. Ele diz, eu sou neoliberal? É. Tu pensa assim, assim, assim? É, penso. Então tu é neoliberal. Eu não sabia que eu era. Pois é, mas tu é, cara. Tu é neoliberal. Eu não sei nem o que é neoliberalismo, pois tu nem sabe o que é e tu é. Tu tem que ler o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que é um ensaio sobre o liberalismo. E o neoliberalismo, que é o liberalismo atual, porque essa Riqueza das Nações foi escrita há uns 2 séculos atrás. E o neoliberalismo, neo significa novo, o neoliberalismo, ele é o liberalismo do Adam Smith adaptado à globalização. Entende? Então eu queria sentar para discutir com esse pessoal um modelo de sociedade. Não sei se tomar um refrigerante aqui que eu estou com sede. Então eu queria discutir com esse pessoal modelo de sociedade. Eu não queria estar aqui discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto. Eleição no Brasil, sabe o que é? Concurso de honestidade. Vamos fazer um concurso para ver quem é o mais honesto. Ninguém discute aqui qual é o modelo de sociedade que nós queremos. Se nós queremos um comunismo, se nós queremos um socialismo, se nós queremos um capitalismo, se nós queremos uma social-democracia, se nós queremos um neoliberalismo, se nós queremos o anarquismo. O anarquismo é uma doutrina. Tem gente que pensa que anarquismo é fazer bagunça, não é. Estude o anarquismo.
O anarquismo foi criado por Joseph Smith. Não, Proudhon. E teve seu ícone com Mikhail Bakunin, que foi o ícone do anarquismo no mundo. É uma doutrina, um modelo, uma cara de uma sociedade. Toda sociedade tem uma cara, tem um perfil. Se o Estado tem maior intervenção na economia, se o Estado tem uma menor intervenção na economia, se o Estado é detentor dos meios de produção, se o Estado não se mete, deixa aí a livre concorrência, como prega o liberalismo, os leões comendo os cordeiros. Leões são os grandes empresários devorando a classe trabalhadora sem proteção trabalhista nenhuma. Rasga-se as leis trabalhistas e entrega os trabalhadores na mão dos empresários para eles devorarem os trabalhadores sem direitos, que esse atual governo Temer está rasgando todas as leis trabalhistas, que levaram séculos para serem conquistadas. Morreu muita gente para a gente ter os direitos trabalhistas que nós temos hoje. O dia 1º de maio, na Inglaterra, em praça pública, morreram milhares de trabalhadores para que hoje nós pudéssemos usufruir de um terço de férias, 13º, férias remuneradas, final de semana remunerado, aposentadoria, carteira assinada, FGTS. Não pense que esses direitos caiu do céu na tua cabeça, não. Milhares de pessoas lutaram, morreram por isso. Foram assassinadas em praça pública, em greves. A polícia reprimiu violentamente na Inglaterra, no dia 1º de maio, que ficou conhecido como Dia do Trabalhador. Não é o Dia do Trabalho, não, o Dia do Trabalhador. Que os empresários querem mudar para Dia do Trabalho. Dia do Trabalho é todo dia. É o Dia do Trabalhador. Foi o dia em que os trabalhadores foram massacrados e conquistaram uma série de direitos que hoje você usufrui sem saber. Então eu queria uma discussão em alto nível, mas não consigo, porque as pessoas não têm preparo para isso. Eu não condeno as pessoas por não terem preparo para isso. Elas não têm formação para isso. Eu passei toda a minha vida estudando, lecionando isso. Fui líder sindical, fui líder estudantil, participei de movimentos estudantis, sindicalista como cabeça de greve, ajudei a fundar sindicato, ajudei a fundar partidos. Todas as greves eu sou um dos líderes da greve. Agora eu estou parando porque eu estou aposentado, que é um direito que me assiste. Mas eu passei toda a minha vida lecionando sociologia, organização social e política do Brasil, história política do Brasil. Eu estudei isso a vida toda, fiz 3 faculdades na UFAM e lecionei durante toda a minha vida. E aí vem uma pessoa sem nenhuma formação, sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento, vim querer reproduzir o Jornal Nacional para mim, cara. Como se o Jornal Nacional fosse algum parâmetro para você discutir política. O Jornal Nacional, ele é atrelado ao PSDB. A Globo, a Band, a Veja, são PSDB. Eles não vão divulgar nada contra o PSDB. Quando ele divulgar uma coisa contra o PSDB, é porque tem 1000 contra. Aí das 1000 ele dispensa 990, divulga uma, para não dizer que não divulgou nenhuma. E fica catando alguma coisa do outro lado, inimigo. Dia e noite ele fica catando, mas ele não quer olhar para o lado direito, só quer olhar para o lado esquerdo. Só quer olhar para a sua esquerda, não quer olhar para a direita. Porque se ele olhar para a direita, ele vai ver, e muita coisa feia. Basta dizer que no ranking do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no ranking do TSE, os partidos mais corruptos do Brasil, pode entrar aí no Google, entre na Wikipédia, entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem investiga todas as denúncias de corrupção de todos os partidos em todos os tempos e em todas as esferas, estadual, municipal e federal, e em todos os poderes, legislativo e executivo. E vejam, no ranking, quem são os partidos mais corruptos do Brasil? O primeiro é o PSDB.
O segundo é o PMDB. O terceiro é o Democratas, o antigo PFL, que mudou de roupa para enganar o povo. Sabe qual é a colocação do PT, que não sai dos jornais? O PT é o nono colocado em corrupção, um dos menos corruptos. Entre no site do Google, entre no site da Wikipédia, entre no site do Tribunal Superior Eleitoral e veja se eu estou mentindo para você. Eu sou professor, eu não sou um leigo desses qualquer que vocês conhecem aí não. O que me indigna é que esses leigos querem debater comigo uma coisa sem ter nenhuma base para fazer isso. Eu quero estudar modelo de sociedade. Eu sou um social-democrata. Eu defendo maior intervenção do Estado na economia. Eu acho que as grandes empresas brasileiras, que geram bilhões de reais para o Brasil, não devem ser privatizadas. Essas empresas têm que ser mantidas. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ela é um patrimônio, por três razões. Primeiro, que ela é um patrimônio nacional, foi construída com dinheiro do povo. Segundo, porque com o dinheiro que ela rende, os bilhões anuais, dá-se para se bancar. Com esse dinheiro dessas empresas, poderia se bancar uma educação de primeiro mundo para nós, uma saúde pública de primeiro mundo, uma segurança pública de primeiro mundo. Mas o que o governo neoliberal faz, os governos de direita? Eles privatizam a preço de banana. Só para vocês terem uma ideia, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada pelo Fernando Henrique, em um ano de vendida, o dono da Vale recebeu com a Vale, todo o dinheiro que ele deu para o Brasil, comprando a Vale. Vale do Rio Doce, Paranapanema, Mineração Taboca, Telebrás, Eletrobras, os bancos estaduais, as fornecedoras de água, tudo foi privatizado. Essas empresas davam lucros para o Brasil, e esses bilhões de lucros anuais daria para você ter uma segurança de qualidade, para você ter uma educação de qualidade, para que a escola pública ficasse igual uma particular, para você ter um hospital de qualidade. Mas foram vendidas para os amiguinhos dele a preço de banana, coisa que o povo brasileiro construiu com seu suor, custou bilhões ao povo brasileiro, e é vendida a preço de banana. Essas empresas são vendidas a preço de banana pelos partidos neoliberais de direita, em especial PMDB, PSDB e DEM. O PT é contra isso, o PCdoB é contra isso, o PSTU é contra isso, o PSOL é contra isso, a Rede é contra isso. Eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu quero. E em terceiro lugar, porque essas empresas, sendo nacionais, sendo do Estado, abrem concursos públicos, oportunidade para pobres galgarem um emprego público, em vez de ir para o mundo do crime, roubar, matar, estuprar, as mulheres se prostituírem, traficarem droga, fazem concurso para entrar no emprego público, porque essas empresas geram milhares de empregos em todo o Brasil. E elas estão sendo entregues a preço de banana para os amiguinhos desse pessoal da direita que está no poder hoje. E essas empresas foram construídas com suor, com dinheiro, com os impostos do povo brasileiro. Então elas poderiam gerar bilhões de reais para financiar, para subsidiar a saúde, a segurança e a educação, para gerar empregos concursados com bons salários para as pessoas que gostam de estudar. Esse pessoal quer fechar essas empresas e entregar na mão dos amigos dele. Eles vendem as empresas baratinho a preço de banana. Muitos desses políticos que estão vendendo as empresas brasileiras são laranjas, donos das empresas, vão ser sócios dessas empresas que foi comprada com dinheiro do povo brasileiro. É isso que eu quero discutir, mas eu não encontro. Eu não encontro nenhuma pessoa para discutir isso. Eu encontro uma ou outra. A maioria não tem nem noção, sabe nem para onde vai as coisas. E olha que eu estou falando a pontinha do iceberg. O que eu estou falando para vocês, gente, é o básico do básico do básico do básico que qualquer aluno de ensino médio deveria saber. Não estou falando nada de academia não, de acadêmico não. Eu estou falando do básico do básico do básico. Então, gente,
Eu não vou me estender para não me tornar cansativo, mas eu quero deixar aqui o seguinte: eu estou indignado. Eu queria que essas pessoas nem me procurassem para vir falar de política comigo. Sabe por quê? Toda vez que eu falo de política com essas pessoas, eu fico deprimido. Eu fico deprimido porque eu fico ouvindo o Jornal Nacional no meu ouvido. Jornal da Band, Fantástico, sabe? Aquelas coisas. Eles não têm conteúdo para debater um tema com a gente. Eu quero discutir a sociedade brasileira. Eu quero discutir uma organização social e política para o Brasil. Eu quero um modelo de sociedade para o Brasil. Se vocês viajarem para a Europa, vocês chegarem na França, a França tem uma cara. A França, ela tem uma cara. Um modelo de sociedade. Um tipo, funciona de um determinado jeito. Você vai para a Itália, também é desenvolvida, mas é um outro modelo. Eles têm um modelo de sociedade lá. Você vai para o Japão, é um outro modelo de sociedade. Lá, os eleitores discutem modelos de sociedade. Eles não discutem lá, teu candidato é ladrão. Não, o teu é pior. Não, o teu rouba mais. O teu rouba mais que o meu. O meu já foi investigado pela Polícia Federal há anos e anos, pelo juiz, pelo Ministério Público. O teu nunca foi investigado, porque se for, vai pra cadeia. O meu já foi investigado e não foi. E o teu, se olharem pro teu, porque a justiça é do teu lado. Se a justiça olhar pro teu, prende o teu. Quer dizer, o debate fica nesse nível, cara. Isso é debate político? Isso é debate político? Gente, quem é criminoso tem que pagar pelo seu crime. E não sou eu que vou defender A ou B, não. E nem vou acusar, não. Existe advogado de acusação e existe advogado de defesa. O Ministério Público presta acusação. A Polícia Federal investiga. O advogado de defesa defende. E o juiz julga. Não compete ao eleitor estar fazendo esse julgamento, porque nós não temos parâmetros para isso. Qual é a prova que você tem, por exemplo, de que o Lula é ladrão? Você. Qual é a prova que você tem que o Lula é ladrão? Me dê, qual é a prova? Você tem algum papel aí? Você tem alguma coisa dele aí? Você não tem, cara. Se o Sérgio Moro não tem, se a Polícia Federal não tem, como é que tu vai ter? Isso é uma discussão idiota, isso não é para nós. Quem tem que resolver isso é a Justiça, é a Polícia Federal. Nós, eleitores, cabe a nós debatermos nossa sociedade e votarmos naquele que a gente sabe, eu só voto em quem quer a sociedade que eu quero. O modelo de sociedade que eu quero. Agora é claro que dentro do grupo que defende o modelo de sociedade que eu defendo, dentro desse grupo, existem pessoas honestas e existem pessoas desonestas. Eu vou votar nos honestos. Nos honestos que defendem aquilo que eu defendo. Você é contrário ao meu pensamento? Você defende um outro modelo de sociedade? Então vote nos honestos que defendem o modelo de sociedade que você quer. Mas o que nós temos que discutir é modelo de sociedade. É forma de governo, sistema de governo, sistema econômico. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Se eu perguntar o que é uma forma de governo, não sabe. O que é sistema de governo? Quais são os sistemas de governo que existem? Não sei. Quais são os sistemas econômicos que existem? Não sei. Quais são os regimes que existem? Não sei. O cara não sabe nem moral e cívica. Não consegue nem entender como funcionam os três poderes e quer debater sociologia, ciências políticas, história política com historiador, com professor de sociologia a vida inteira, com sindicalista, com cara que estudou sociologia, estudou história política, é pós-graduado em educação. Como é que o cara quer puxar um debate desse, rapaz? Então fica aqui minha indignação, tá? E um pedido a vocês que me conhecem. Cara, não puxa esse tema mais comigo, não. Você quer debater política? Você acha que está preparado para debater política comigo? Então vamos debater política. Mas vamos debater política mesmo. Não quer que esse negócio de fulano é ladrão, o teu roubou mais, o meu roubou menos. Isso não é debate político. Isso aí é um problema da Polícia Federal, do Ministério Público, da ABIN.
e dos juízes e dos tribunais. Nós não temos que estar debatendo isso. No dia da eleição, se o cara foi condenado, a gente não vota nele. Eu vou defender a social-democracia. Eu vou defender a social-democracia sempre contra o neoliberalismo, que é o que prega os partidos de direita, o neoliberalismo, que é a destruição do Estado Nacional. Entregar para os megas empresários tomarem conta do país. Rasgar as leis trabalhistas, os direitos dos trabalhadores e só visar o lucro das grandes e poderosas empresas. Eu sou contra isso, cara. Eu sou trabalhador, não sou mega empresário, não. E eu penso no futuro dos meus filhos, dos meus netos. Então, companheiro, seja lá você, quem for que esteja me ouvindo, eu vou fazer o pedido. Reproduza esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos começar a discutir a nossa sociedade brasileira. Modelo de sociedade que nós queremos. Tipo de governo que nós queremos. Sistema econômico que nós queremos. Forma de governo. Sistema de governo é uma coisa, forma de governo é outra coisa. Regime de governo é outra coisa. Sistema econômico é outra coisa. São 4 coisas que definem uma nação. Estudem sobre isso. Comecem estudando a psicologia da alienação, que é a base, é a porta de entrada para vocês abrirem a mente de vocês para as ciências sociais, para as ciências políticas e para a ciência histórica. Meu nome é Sebastião Álvaro, sou professor de História, professor de Sociologia, professor de Filosofia, fui professor de Organização Social e Política do Brasil, sou pedagogo e pós-graduado em Educação. Boa noite para vocês e até a próxima.